O apóstolo Paulo fala uma coisa impressionante, ele fala: igreja de Tessalônica, vocês são um modelo. O que é isso? Vocês podem ser imitados. E ele fala: através de vocês, o evangelho chegou em toda a Macedônia e em toda a Acaia, na cidade e na região toda. E depois Paulo diz assim: e através de vocês o evangelho chegou em toda parte. O apóstolo Paulo está dizendo: igreja de Tessalônica, vocês fizeram um bom serviço, um trabalho exponencial. Vocês fizeram com que a mensagem transformadora de Deus chegasse nesses lugares. E Paulo diz assim: e onde vocês fizeram o serviço de vocês, eu não tenho mais nada para dizer. Gente, o apóstolo Paulo falando que ele não tem nem o que acrescentar. Olha o nível de palavra, o nível de vida que a igreja de Tessalônica passou. Ele diz: olha, eu não tenho nada para falar, onde vocês fizeram o trabalho, está muito bem feito. Vocês provocaram realmente algo transformador. E aí eu fico me perguntando: como que a gente pode transformar a cidade? Como que a gente pode promover uma revolução no Estado? Como que a gente pode promover uma revolução no nosso país? Queridos, o próprio Paulo vai dizer nesse texto, de forma muito clara, que evangelho é esse que revoluciona. Primeiro, o evangelho que pode fazer uma revolução no país é o evangelho do poder. Meus amados, no versículo 5, nós lemos assim: porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder. Infelizmente, nós temos muito conteúdo e pouco poder. Nós temos muito conteúdo e pouca manifestação da graça de Deus na nossa vida. Nós sabemos a história de Noé, a história de Moisés, a história de Davi, a história de José. Nós sabemos os milagres de Jesus, as conversas de Jesus, a história com a mulher samaritana, a história com a filha de Jairo. Nós sabemos do milagre dos 10 leprosos. Nós temos muito conteúdo, muito conhecimento, mas o apóstolo Paulo diz: o meu evangelho não chegou de palavra, mas chegou com poder. A maioria de nós não tem sido um instrumento de poder. Sabe por quê? Porque a gente não atenta para isso e não se arrisca nisso. Muitos crentes nunca chegaram para o enfermo com tanta fé e oraram, e instantaneamente o milagre aconteceu. Muitos crentes nunca tiveram a experiência de chegar num lugar, o Espírito Santo falar assim, aquela pessoa ali, e você ir lá para a pessoa, sem jargões, sem, olha, eis que te digo, não. Aqui, deixa eu te falar um negócio. Jesus te ama demais. Eu não sei porque eu estou te falando isso não, mas eu senti vontade de falar, e de repente aquela pessoa começa a chorar, e você não entende por que ela fala assim: eu estava aqui planejando como que eu ia jogar daquela ponte ali. A maioria de nós ainda não viveu uma experiência de ser instrumento de poder para restaurar uma família toda destruída, em que você vai lá e tudo deu errado, ninguém mais acredita naquela família, mas você vai lá e traz uma esperança que muda a história. Um jovem que se droga desde os 11, 12 anos, foi iniciado por um primo da família, e agora ele tem 20 e poucos anos, e ele não fuma mais, ele come a maconha, ele não cheira mais a cocaína, ele virou um aspirador de pó, e você vem com o poder do evangelho, e essa pessoa abandona isso de maneira instantânea. Meus irmãos, nós não temos sido muitas vezes ousados
para sermos instrumentos do poder. E quando a gente não é canal do poder, a gente não vive o poder. E a gente não tem o poder. Porque o poder não é uma coisa que você carrega dentro de você. O poder é alguma coisa que passa por você. É o Espírito Santo de Deus que te capacita. Se você não está usando para nada, então, meu querido, não, que eu tenho muito, que você tem poder coisa nenhuma, você não está usando para nada. Se converteu, você tem o Espírito Santo, mas o poder do Espírito Santo é quando você está operando no Espírito. A maioria de nós não entendeu que fé é risco. Muitas vezes você vai pedir a Deus uma coisa que não vai acontecer. Você vai orar e não vai acontecer. Você vai clamar e não vai acontecer. E daí? Ele é soberano. Mas a tua fé a orar tem que ser uma fé completa. Dizendo, Deus, faz esse milagre. Pastor, eu fui um grande professor de escola bíblica dominical, eu sabia todas as histórias da Bíblia, eu sabia tudo sobre as cartas paulinas, eu sabia tudo sobre teologia. Querido, se você não é canal de poder, não tem revolução. Conhecimento é insuficiente, tem que ter uma vivência, uma experiência com o poder de Deus. Eu queria te desafiar nessa semana a você falar, Deus, eu quero ser instrumento de poder. Eu quero orar e ver o negócio acontecendo. Eu quero ser uma voz profética na vida de alguém. Eu quero transformar o coração de alguém. Eu quero enxergar alguma coisa do sobrenatural e agir ainda que com risco.